Boa tarde, alunos do nono ano. Nós vamos dar continuidade à nossa revisão a respeito das funções. E hoje eu queria mostrar aqui para vocês essas duas questões, tá? Vou fazer aqui na página 115 a questão 22 e a questão 24, tá? Na questão 22 nós vamos rever como é que se calcula o zero de uma função. Que é isso que ele quer aqui, ó, determine o zero de cada função abaixo. E na questão 24, ele deu um problema, tá? Esse problema ele forneceu uma lei de uma função e quer saber o valor arrecadado em um show com esta lei da função. A única informação que nós temos aqui é o valor do ingresso, certo? Mas nós temos o valor do ingresso, nós temos também uma lei de uma função. Com isso é suficiente para saber quanto foi a arrecadação nesse show, beleza? Então vou levar agora para cá para vou mostrar para vocês como é que faz, tá? Trouxe os dois problemas para cá, né? Nós temos aqui, ó, questão 22, página 115, determinar o zero de cada função. Aí nós temos a primeira função, que é f de x igual a menos 2 mais 3. Vocês veem que isso aqui é bem simples. Se eu quero saber o zero da função, então isso aqui, ó, f de x tem que ser zero, certo? Então vamos tirar esse f de x, vou colocar zero. Então zero vai ser igual ao que está aí no segundo membro, que é menos 2x mais 3, certo? Feito isso, gente, é só seguir a regrinha de resolver equações do primeiro grau. Primeira coisa, se zero é igual a isso tudo aqui, eu vou dizer que isso tudo, menos 2x mais 3, é igual a zero. Então, se eu fizer isso, mudar todo mundo que está no primeiro membro por todo mundo que está no segundo membro, eu não preciso trocar sinal, certo? Se zero é igual a isso tudo, então isso tudo é igual a zero. Mas para resolver uma equação do primeiro grau, eu tenho que deixar tudo que é de letra no primeiro membro. O primeiro passo a se fazer é esse. Então, vou deixar aqui, ó, menos 2x igual. Aqui o zero eu nem preciso mais mexer com ele, porque ele é o elemento neutro da adição e subtração. Então, não vai modificar o meu valor se eu tirar ele, certo? Já esse 3 aqui, ó, que está positivo, ele vai passar para cá, para o segundo membro negativo. Então, vai ficar menos 3. Eu vou pegar e vou multiplicar isso tudo por menos 1, tá bom? Por que eu vou multiplicar por menos 1? Porque esse indivíduo aqui ele está negativo e aqui é a variável. A variável ela não pode ser negativa. Então aqui, ó, menos 2x vezes menos 1 vai dar 2x. Igual a menos 3 vezes 1 vai dar 3, certo? Aí x vai ser igual a quem? A 3. Esse aqui que está multiplicando passa dividindo, né? Vai passar aqui em forma de denominador. E tá aí. Esse é o zero da função. O que é zero da função? Só para relembrar. Zero da função é o valor que eu indico para x e eu vou encontrar em y igual a zero, certo? Tem como a gente saber se isso aqui está certo? Tem. A gente faz uma coisinha, né? Isso aqui é chamar de verificação. Então diz o seguinte, que se eu colocar x igual a esse valor que nós encontramos aqui, que é 3,5, e que cada questão tem um valor diferente, eu vou encontrar o y igual a zero. Então, vou pegar essa mesma lei da função, só que eu vou substituir f de x, eu vou chamar de y, que é a mesma coisa, tá? Menos 2x mais 3. E vou trocar, onde tiver x, eu vou colocar 3,5. Então, vai ficar y igual a menos 2, que multiplica quem? O x, só que o x agora é 3,5. Aí repete aqui o mais 3, certo? Então, y vai ser igual a... Presta atenção que aqui eu tenho uma multiplicação, não é de fração. Como é que se resolve multiplicação de fração? De cima pelo de cima e de baixo pelo de baixo. Só que aqui não tem de baixo. Aí eu considero aqui como o denominador 1. Aí vai ficar, ó, menos 2 vezes 3 dá 6, sobre 1 vezes 2 é 2. Aí mais 3, certo? Então, y vai ser igual
Aqui dá dividir, ó, quanto é menos 6 dividido para 2. Vai dar menos 3, porque menos por mais considerado aqui dá menos. 6 dividido para 2 dá 3. Aí menos 3, aí repete aqui no final o mais 3. Então y vai ser igual a menos 3 e mais 3 dá o quê? Dá 0, certo? Mesmo número com sinal oposto, o resultado sempre é 0, certo? Eu vou subtrair, no caso, conservar o sinal maior. O sinal maior aqui não existe porque os números são iguais. Não existe por quê? Porque o resultado é 0. 0 não tem sinal. Então tá aí. Provou que se eu colocar aqui, ó, 3,5 para substituir o x nessa função, o meu y vai ser igual a 0, certo? Então isso é 0 a função. Agora vamos fazer aqui a letra B. A letra B nós temos f de x igual a menos 1/3 de x menos 12. Então, como eu estou querendo saber o zero da função, eu vou substituir esse f de x por 0. 0 vai ser igual a menos 1/3 de x menos 12. Aí se 0 é igual a isso tudo aqui, então isso tudo é igual a 0. Então vou colocar aqui, ó, menos 1/3 de x menos 12 é igual a 0. Deixando só quem tem número no primeiro membro, vai ficar, ó, menos 1/3 de x igual. Tá menos 12, vai passar mais 12. Então vou deixar aqui só o 12, porque eu já sei que ele é positivo. Então x, vou trazer para cá para não ficar muito. Aqui, ó, x vai ser igual, não é? A 12, que já está no segundo membro. Esse 12 vai ser dividido para quem? Para, assim, só uma coisinha aqui, rapidinho, tá? Deixa eu só apagar aqui. Porque essa variável aqui, ela está negativa mais uma vez, então ela não pode. Eu vou ter que transformá-la para positiva. Como é que transforma para positiva? Multiplica por menos 1. Aqui, menos 1/3 de x vezes menos 1 vai dar mais, não é? 1/3. Eu posso só repetir. Mais 1/3 de x igual. Tá 12 positivo vezes menos 1 vai dar menos 12. Só isso, tá? Outra coisa, eu vou só dar uma aumentadazinha aqui para ficar melhor para vocês verem. Tá aí. Aí aqui vai ficar 1/3 de x igual a menos 12. Então x vai ser igual a menos 12 dividido para 1/3, certo? Porque isso aqui tem que passar como divisor. O que é que nós temos aqui? Nós temos uma divisão de fração. Como é que se resolve divisão de fração? Primeiro eu vou só montar ela aqui, ó, x igual a menos 12 dividido, não é, para 1/3. Agora sim, como é que se resolve divisão de fração? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Quem é a primeira? É 12 sobre 1, certo? Então x vai ser igual a 12 menos 12 sobre 1. Em vez de dividir, eu vou multiplicar, porque a gente troca esse sinal de dividido por vezes e inverte a segunda fração. Não está 1 sobre 3, vai ficar 3 sobre 1. Então, aqui eu nem preciso colocar e nem aqui. Aqui vai ser o que? Vai ser 12 vezes 3. Então, x vai ser igual. Lembrando de repetir o sinal, que é menos. 12 vezes 3 vão ser 36. E está aí o zero desta função, certo? Pois bem, agora essa questão aqui, eu queria chamar a atenção de vocês, que era uma questão muito boa, onde nós, antes de resolver, tem que fazer a interpretação dela, tá? Transformar tudo que está aqui na linguagem corrente para a linguagem matemática. Vamos lá, acompanha aí, ó. Diz o seguinte: suponha que o preço do ingresso para assistir ao show do comediante Nelson da Capitinga seja P, e que P está relacionado com o público pagante X, pela relação P é igual a menos 0,1x mais 60. Sabendo-se que
o preço do ingresso em uma apresentação foi de R$ 40, né, de R$ 40, aqui nós vamos precisar já de cara. O total arrecadado foi de... Olha só, gente, aqui parece bem complicado quando a gente lê, mas na verdade isso é um problema bem simples. O que é que nós temos que saber aqui? A relação entre o que nós queremos com a lei da função, tá? No final ele pergunta o que? Ele pergunta o preço, o total de dinheiro que foi arrecadado nesse show. O que é que nós temos de informação? Nós temos de informações que o ingresso custa R$ 40. Então, para mim saber quanto foi arrecadado em um show, sabendo o valor de ingresso, o que é que eu tenho que saber além disso para calcular esse valor? É a quantidade de pessoas, certo? A quantidade de pessoas vezes o preço do ingresso vai me dizer qual foi a arrecadação, ou seja, quanto gerou em dinheiro esse show. Então é isso que nós vamos procurar. Nós vamos procurar a quantidade de pessoas que foram assistir primeiro, para depois nós sabermos quanto foi arrecadado. Mas como é que se descobre isso? É bem simples. Ele diz o seguinte, ó: suponha que o preço do ingresso para assistir ao show do comediante Nelson da Capitinga seja P. Então é esse P aqui, ó, certo? Da função. E que P está relacionado com o público pagante, que é X. Então esse X aqui, ele é o que nós vamos procurar, certo? Isso aqui é o preço do ingresso, isso aqui é o que nós vamos procurar, que é a quantidade de pessoas. Primeiro nós temos que saber a quantidade de pessoas, que ele diz que o público pagante é quem? É X, certo? Então vamos lá. Agora o que é que nós já temos aqui? Nós temos R$ 40, que é o total, que foi o preço do ingresso. Então o que é esse R$ 40? R$ 40 nada mais é do que esse P. Então P é 40. Então nós vamos colocar bem aqui, ó, a função do jeito que ela está lá, né? P é igual a menos 0,1 x mais 60. Disso tudo nós temos o que? Nós temos o P, tá? Nós já temos o P, que é o preço do ingresso. Então o P é quanto? O P é 40. 40, substitui o P por 40, que é o valor do ingresso, está relacionado ao público pagante, que é X. Nós temos que encontrar esse público pagante, ou seja, o valor de X, tá? E depois nós vamos calcular quanto foi a arrecadação. Então 40 vai ser igual a quem? A menos 0,1 x mais 60. Ora, se 40 é igual a isso tudo, então isso tudo aqui é igual a 40. Eu vou colocar aqui, ó, menos 0, trazer para cá para vocês saberem onde é a continuação. 0,1 de x, né, mais 60 é igual a 40. Eu quero saber, né, o valor de x, então vou deixar o x sozinho no primeiro membro, só a parte que tem x. Então esse, ó, menos 0,1 de x igual a quem? Igual a 40, que já está do lado de lá. E aqui está mais 60, passa para cá como? Menos 60. Então 0,1 de x vai ser igual a 40 menos 60. 40 menos 60 dá o que? Dá menos 20. Tá? Mas eu não quero saber, não é o valor de x. Então vou deixar aqui o x sozinho. Ó. X vai ser igual a quem? A menos 20 dividido para esse 0,1 que está multiplicando, apesar de não ter sinal, multiplicando esse x, ele vai passar dividindo. Então aqui vai ser 0,1. Aí x vai ser igual a quem, gente? A menos, menos, porque o resultado aqui vai ser, bem aqui, tá? Desculpem. Bem aqui está menos, certo? Eu vou ter que transformar isso aqui para positivo. Deixa eu só apagar aqui. Vou só voltar rapidinho. Antes de vir para cá. Que isso aqui é quantidade em dinheiro, não poderia dar negativo não. Tem que ser positivo. Aí aqui, ó.
Como a variável está negativa, eu vou ter que transformar ela para positivo. Como é que transforma? Multiplica todo mundo por menos 1, certo? Então aqui vai ficar menos 0,1 vezes menos 1. Isso aqui não está aparecendo, mas é 1, viu? Deixa eu ver se eu consigo melhorar um pouquinho aqui. Aí acho que ficou melhor. Menos 1. Então, menos 0,1 vezes menos 1 vai dar 0,1. X igual a menos 20 vezes 1, menos 1 vai dar 20, certo? Aí aqui sim, ó, vou trazer para cá. Aí x vai ser igual a 20 dividido para 0,1. Aí nós temos uma divisão aqui, ó, x vai ser igual, quanto é 20 dividido para 0,1. Vou fazer aqui a continha aqui rapidinho, ó. 20 dividido para 0,1. Lembrando que na hora da divisão eu coloco o número aqui sem a vírgula, certo? E a quantidade de número que tem após a vírgula, eu coloco de zero aqui no dividendo, certo? Se tiver no dividendo, eu coloco no divisor. Então tem um número aqui após a vírgula, eu vou colocar um zero aqui no dividendo. E aqui, ó, zero à esquerda não vale nada. Então fica 200 dividido para 1. Dá o quê? Dá 200. Então aqui vai ser 200. O que é esse 200, gente? 200 é o valor de x. E quem é o valor de x? O valor de x é o público pagante, tá? Ó, o público pagante não é que é o x. Mas não é isso que ele quer. Ele quer saber quanto foi arrecadado, qual foi o total arrecadado nesse show, certo? Como é que eu faço agora? Agora é simples. Se eu já tenho o valor do ingresso, que foi esse aqui, ó, R$40. Eu tenho a quantidade de pessoas, que foi 200, é só multiplicar um pelo outro. Então, a arrecadação, ela vai ser igual a quem? Vou até colocar aqui, ó, a arrecadação, ela vai ser igual a quem? A 200 vezes 40, certo? Isso aqui vai ser igual a quanto? 200 vezes 40, ó, 0, 0, 0. E 4 vezes 2 dá 8. Então, arrecadou quanto? R$8.000, certo? Esse seria o valor arrecadado, não é raiz não. Esse seria o valor arrecadado, ou foi o valor arrecadado nesse show, beleza? Então, isso é mais um exemplo, né, de problema utilizando função. Tá aí, gente, espero que vocês tenham entendido. Mas se não tiver entendido, vocês podem entrar em contato que eu estarei aqui para ajudar vocês. Até a próxima e fiquem com Deus.